Agora falaremos de frações. Vamos lá. Comecei pegando duas barras exatamente iguais. Eu desenhei essa barra aqui, depois eu fiz uma cópia dela, tirando as barrinhas. E uma eu dividi em 4 partes iguais e na outra eu dividi em 3 partes iguais. Vamos lá. No caso aqui, eu dividi em 3 partes iguais e peguei uma no total de 3. Então isso daqui representa 1/3, esse daqui representa 1/3, esse daqui representa 1/3. Na de cima, eu dividi em 4 partes iguais, quer dizer que cada uma dessas partes representam 1/4. Certo? Vamos lá. Se eu quiser juntar essas duas partes, antes de mais nada, o valor de 1/4, eu vou pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo. Olha só, quando eu falo em frações, é o que eu estou falando de razões. Então, uma fração é uma razão. Então, a razão entre dois números, aqui no caso, eu tenho a razão entre 1 e 4. Eu tenho a razão entre 1 e 3. E assim por diante. Então, aqui no caso, eu peguei uma parte em 4 partes que eu tinha no total. Tá? O meu total é 4 de 4, tá? 4/4 em uma e 3/3 na outra. Peguei 1/4. 1/4 aqui, eu não consigo saber se eu pegar esse 1/3 aqui, a hora que eu colocar aqui, para colocar mais ou menos onde ele vai estar, eu não sei quanto que eu peguei dessas partes aqui. Então eu vou ter que organizar meu exercício para dividir esses blocos em partes iguais. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou ver qual que é um múltiplo de 4 e 3, para que um múltiplo comum entre 4 e 3, para que eu consiga dividir esses blocos em partes iguais e saber quanto que vale essas partes. Então, por exemplo, ó, qual que é um múltiplo comum entre 3 e 4? Dá para dividir por 2, dá 3, dá 2, dá para dividir por 2 ainda, dá 1, dá 3, dá por 3, 1 e 1. Quer dizer que o 12 é um denominador comum, é um múltiplo comum desses dois. Então eu tenho que dividir esses blocos em 12 partes iguais para que eu consiga comparar os dois. Então olha lá, estou dividindo aqui, ó, em 12 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mesma coisa aqui. Vou dividir em partes iguais, em 12 partes. E aí eu percebi que agora a nova parte que eu tenho é 3/12. 3 dividido por 12, olha lá, ó. O que eu tinha de 1/4 agora passou a ser 3 partes no total de 12. E no de baixo, 4 partes no total de 12. Agora eu consigo juntar, porque eu sei que se eu pegar essas 4 partes, elas representam, cada uma delas representa uma parte desse daqui também, ó. Então 1, 2, 3, 4. Ou seja, a hora que eu juntei 3/12 mais 4/12, eu tenho aqui 1, 2, 3. Eu vou pôr em outra cor aqui, ó, para ficar mais claro. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, 7 no total de 12. Se você perceber, eu fiz o MMC entre esses números daqui de baixo. Então vamos lá, eu vou fazer agora, eu vou tentar usar alguma técnica para isso. Achei o MMC entre 3 e 4, 12. Tá aqui. 12 dividido por 3, então aqui, ó, eu vou passar dividindo. 12 dividido por 3 dá 4, e aqui eu multiplico
Então daqui para cá eu multiplico. Então 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Sinal de mais continua. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Olha lá, 4 mais 3, 7. 12 avos. E assim eu vou trabalhar com as frações, com a soma de frações. Olha só, para quem preferir, divide 1 por 2. Se tiver que comparar frações, você pode dividir. Aqui eu estou comparando duas frações. Se eu tivesse que falar qual desses daqui é maior, 1/4 ou 1/3, quem que é maior? 1/4 ou 1/3? Olha lá, ó. Na hora que eu coloquei em partes iguais, eu percebi que 1/3 eu pego 4 partes e 1/4 eu pego 3 partes. Ou seja, esse número aqui, 1/3, é maior do que 1/4. Se eu pegar o número de cima e dividir pelo de baixo, o valor deles aqui, isso daqui é uma fração equivalente e que ela tem o valor de 0,25. Ela é uma fração equivalente de 1/4, ela tem o mesmo valor, elas não são iguais. Tá? A gente pode até falar que elas são iguais no valor, 0,25. Aqui vai ser 0,3333 e assim por diante. Então, aqui já dá para perceber que esse número aqui, 0,3333, é maior que o 0,25. Então, se eu tiver que comparar frações, eu posso dividir o de cima pelo de baixo. Ou pegar e achar quais as frações equivalentes. Aqui no caso, eu tenho de cada um com o mesmo denominador. Daí eu consigo comparar as duas. Vamos lá. Feito isso, vou fazer um exercício. Vamos lá. João fez 2/3 de um trabalho escolar em 4 horas. Então, olha só, ele fez 2 partes no total de 3 em 4 horas. Ou seja, ele fez cada uma das partes. Se ele dividiu o trabalho em 3 partes, ele fez cada uma das partes em 2 horas. Se eu tenho 3 partes no total, 3 vezes 2, 6 horas. Viu? Olha só, eu tenho que entender o que são as partes. Vou até desenhar agora, ó. Vamos ver, às vezes por desenho fica mais claro. Eu peguei o trabalho, meu trabalho é isso daqui, é esse retângulo aqui, e eu vou dividir em 3 partes iguais. Dividir em 3 partes iguais. Olha só, essas 2 partes aqui, João fez em 4 horas. Se ele fez 2 partes em 4 horas, ele fez essa daqui em 2 horas e essa daqui em 2 horas. Se as partes são todas iguais, eu tenho 3 partes iguais, ele fez a última parte em 2 horas também. Ou seja, no total 2 mais 2 mais 2 igual a 6 horas. Então, olha só quanto tempo ele terá gasto para fazer todo o trabalho? 6 horas. Agora um com razão, só para achar o que é a razão entre dois números. Vamos lá, uma empresa de assistência técnica em informática tem 24 técnicos em sua equipe. Sabendo que existem 168 atendimentos em andamento, qual a razão existente entre o número de técnicos e o número de atendimentos? Então, olha só, número de técnicos é a razão entre. Então, a razão, quando eu falei aqui que razão é igual a fração, é a razão entre um número e outro. Então, número de técnicos e número de atendimento. E número de atendimentos. Quantos técnicos eu tenho aqui? 24. Quantos atendimentos? 168. Aí você fala assim, ó, não tem resposta. Então, vamos simplificar. Quando eu faço a simplificação, eu vou tirando o que tem de igual nos dois ao mesmo tempo. O 24 é formado por 2 vezes 2 e assim por diante. Eu não sei o que agora, eu precisaria decompor, e 168 também. Então eu vou dividindo. Da mesma forma que aqui, ó, eu fiz vezes 3 em cima e vezes 3 embaixo, eu posso multiplicar por qualquer número e posso dividir por qualquer número. Então, 24 dividido por 2 dá 12. 168 dividido por 2
vai dar 84. Ainda dá para dividir por 2, são dois números pares, então dá 6, e aqui vai dar 42. Olha só, já percebi que eu tenho aqui, ó, o 42 na tabuada do 6. Então quer dizer que esses dois números aqui eu consigo dividir por 6. Então, ao invés de eu dividir por 2, para depois dividir por 3, porque 2 vezes 3 é 6, olha só, eu posso dividir por 6 direto, tá? Provavelmente na decomposição, se você continuar dividindo por 2 e depois dividir por 3, você vai chegar nesse número agora aqui, ó, 1/7. Quer dizer que tem um técnico para cada 7 atendimentos. Se você conseguir entender isso, ó, que vai ter um técnico para cada 7 atendimentos, ou seja, cada técnico vai atender 7 pessoas, eu tenho a razão de 1/7. E é isso. Mas a gente vai ver ainda outras coisinhas na hora que a gente falar de proporção, mas isso é o suficiente por agora. Valeu!